Boa tarde, vamos começar aqui uma revisão de história, certo? Para o sétimo ano. Essa revisão vai servir para os 3 sétimos anos que a gente tem lá na Escola Raimundo Soltero, aqui em Pacajus. E para quem utilizar esse livro, né? Que é Araribás mais História. Eu passei os dois capítulos, que foi o capítulo 13 e o capítulo 14, certo? E agora eu quero fazer uma revisão para que quando você for fazer a sua prova, você possa lembrar de alguma coisa, certo? Das coisas que eu falei na sala. É uma revisão só para reforçar, certo? Reforçar mais assim o seu conhecimento. Deixa eu virar esse negócio aqui assim, para facilitar aqui a câmera. Vou botar esse boné aqui para ficar mais bonito. Então, gente, seguinte, ó. Nós vamos ver aqui a possibilidade de eu fazer esse negócio com esses dois celulares na mão, Jesus. Gente, vou dar só uma pausazinha aqui. Sim, gente. Então, dando continuidade aqui, os capítulos que a gente vai estudar é o 13 e o 14, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui na página 143, a gente vai até o final da página do capítulo 14, eu não estou lembrado qual é a página não. 165 por aí, mais ou menos, não lembro. Vou fazer até o final do capítulo 14, certo? Aí o primeiro ponto que eu quero que vocês analisem, que vocês olhem, você vendo aqui o título, né? A colonização portuguesa. Nós iremos fazer essa prova sobre a colonização portuguesa. Eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre a colonização portuguesa, só que esse vídeo aqui que eu estou fazendo é um vídeo especificamente sobre a prova que eu quero que vocês façam na segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, na Escola Raimundo Soltero, certo? Então, o primeiro ponto aqui é aqui, ó. Começa aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, que eu tô meio aqui perdido, certo? Mas é assim, ó. Eu quero que você entenda que o processo de colonização brasileira ele foi dividido em períodos, né? A colônia brasileira, ela foi, os portugueses chegaram aqui em 1500, né? Deram aí um prazo aí de 32 anos mais ou menos para poder realmente começar o efetivo processo de colonização. E a colonização, ela teve etapas, assim, ela começou com a colonização, exploração do pau-brasil, depois com a plantação de cana-de-açúcar, que se tornou uma coisa muito forte, né? Depois teve a questão do ouro, depois teve a questão do café, né? A plantação do café, que foi já durante uma parte da colônia e uma parte do império, né? Que o café começou a se destacar realmente na época do império, né? Mas a colonização portuguesa, ela teve uma característica muito forte na parte da economia no açúcar, né? Foi dividido, logo no início, foi dividido em capitanias hereditárias, né? As capitanias que deram certo foram somente duas capitanias, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, né? E assim, o que eu quero que vocês saibam é que quando os portugueses chegaram aqui na América, eles começaram a fazer um investimento muito grande na questão da cana-de-açúcar, né? Começando o processo, né, efetivo de colonização aqui na América. E a primeira cidade a ser fundada, a cidade portuguesa, a cidade de colonização portuguesa aqui na América foi a cidade de São Vicente, que deu mais na frente a origem à cidade de São Paulo, né? As capitanias hereditárias, gente, elas ficaram divididas em 15 partes, né? Mais ou menos correspondente aos estados que nós temos no litoral brasileiro hoje, né? Esses estados que ficam no litoral, né? Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo.
Esses estados aí, que hoje são os nossos estados, eles também teve uma época que eles foram capitanias hereditárias, que quem coordenava essa capitania hereditária, quem tomava de conta, quem tinha a responsabilidade de gerenciar, de cobrar os impostos, de dividir essas capitanias em, em sesmarias, que eram pedaços de terras doados aos colonos portugueses que vinham lá de Portugal com a tentativa de enriquecer aqui no país, aqui no Brasil, né? Na época colônia de Portugal. Esse capitão donatário, né? Ele passava essa responsabilidade antes de morrer, né? Claro, antes de morrer, passava para o seu filho, né? O seu filho passava a ser o novo capitão donatário. Depois o neto, depois o bisneto. Era hereditário, né, esse poder. Só que esse poder que ele não foi muito longo não, porque depois teve alguns problemas, porque não deu certo as capitanias, e o governo português ele resolveu logo criar o governo geral. O governo geral já foi uma coisa mais assim centralizada lá na cidade de Salvador, depois foi lá para o Rio de Janeiro, né, 1763 foi para o Rio de Janeiro, a capital brasileira ficou sendo no Rio de Janeiro, capital da colônia. E depois vai ser tipo assim, vai se tornar um vice-reino, né? Isso é mais na frente, vai ver isso mais na frente. Mas nessa questão de se deu certo ou não essas capitanias hereditárias, só foi duas. Só foi São Paulo, que no caso São Vicente, né? São Vicente, que é a cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo hoje, que era chamada de São Vicente, e a capitania de Pernambuco. Dizem, né, que foi por conta do solo, né? O solo que deu certo, né? Mas talvez não tenha sido só isso não, né? O solo talvez tenha sido uma coisa que contribuiu para que a cana-de-açúcar tivesse um bom desenvolvimento somente nessas duas capitanias. Foi falta de bom gosto também, né? Plantar cana, extrair o mel da cana não era uma coisa fácil, não era uma coisa barata, precisava de um investimento muito grande. Então, os colonos, quando vinham para cá, não era à toa que tinham os lavradores, né? Os lavradores eram um cara que não queriam investir na parte do engenho e tinha só a terra, plantava a cana-de-açúcar, plantava, né? E várias outras coisas, né? O tabaco, o algodão, né? E vários outros legumes que eles cultivavam para o alimento da família e para vender ali naquela região, pequeno comércio interno. Não era difícil, cara. Não era complicado você fazer esse investimento. Era a extração da cana, o corte da cana, a plantação, o cultivo, o cuidado, o regar, podar, sei lá, era muito trabalhoso. Muito trabalhoso, diferentemente do processo de colonização que existiu na América Espanhola, do outro lado aqui da nossa América, que fica como se fosse na costa do Brasil, né? O lado ali no rumo de Amazonas, Mato Grosso, que fica Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina. Esses países ali, eles começaram logo diretamente com a extração do ouro, que é uma coisa mais rápida, mais fácil, mais lucrativa, altamente lucrativa, diferente da plantação de cana-de-açúcar, que além de ter o processo de plantação, que era muito complicado, o lucro não era lucrativo, não era tão lucrativo como o ouro, né, como a prata. Então, por isso que só deu certo duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Então, você vai ver aí que Pernambuco e São Vicente foram as duas capitanias que tiveram mais rendimentos, tal. Aí outro ponto que eu queria que vocês olhassem, gente, é a questão da criação de algumas instituições que passaram a ser responsáveis, né, pelas cobranças de impostos, né. Aqui a gente tem, né, um pouco aqui falando das capitanias hereditárias, algo que eu já falei, né, um pouco. Vou diminuir essa câmera aqui, esse cabra aqui é muito bonito para estar aqui, gente. Pensa numa coisa horrível. Meu Deus, como é que diminui isso? Tá aqui, ó. Bom, bem aí. Ó, a capitania hereditária. Então, aqui a capitania de São Vicente de Pernambuco deu certo, né? Depois foi criado o governo geral, 1548. Aí a gente tem aqui a criação das câmeras. Olha aqui, câmeras municipais. O que eram essas câmeras municipais? Elas organizavam o cotidiano das vilas. Elas providenciavam a construção de obras públicas.
cuidavam da limpeza das ruas, tal, das festividades, a cobrança de impostos, né? Principalmente cobrança de impostos, eles não conseguiam se mover, não conseguiam existir, porque tem que ser com dinheiro público para poder fazer esse tipo de coisa. Então elas tinham essa missão, né, que era fazer todas essas coisas aí que eu acabei de ler para vocês. Quem fazia tudo isso? As câmaras municipais. Então vamos para frente aqui, ó. Passando aqui, gente, tem outra parte aqui muito importante que eu queria que vocês dessem uma olhada. Ó, gente, só as capitanias hereditárias aqui, ó. As capitanias hereditárias de 1534 e as capitanias hereditárias de 1534 e 1536, né? Aqui teve aqui uma leve mudança, né, na questão estrutural. Você vê que essa daqui, ó, essa aqui, que tá aqui atrás aqui, essa daqui, ela 1534, 1536, ela aumentou aqui, né, terras não distribuídas, essa parte aqui do Maranhão, né, esse amarelinho, esse lilás aí, parte Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte ficou assim um pouco atravessada, né, para poder dar certo a saída do mar para o outro lado. E senão elas iam ficar muito longa. Essa Itamaracá aqui, essa Pernambuco, né, muito longa. Bahia, ó, Ilhéus, Porto Seguro, tudo são longas demais. E elas são curtas e todas pegaram praias, né? Então antes era assim, ó, finas e compridas, né? Elas não tinham tanto território. Deixa eu minimizar aqui, gente, e vamos para frente, porque senão o tempo passa, vai ficar muito longo esse vídeo. Já tá em 11 minutos. Deixa eu voltar aqui, meu Deus do céu. As Sesmarias, gente, eu queria falar para vocês sobre as Sesmarias. Gente, vocês sabem, né, o que é Sesmarias, eu até expliquei na aula passada, eu não estou encontrando aqui, gente, a parte que fala especificamente sobre as Sesmarias, né. As Sesmarias, gente, eram uns pedacinhos de terra que o governo dava, né, ele doava para as pessoas, para os colonos, fazer o investimento que eles estavam dispostos a fazer, que era a plantação de cana-de-açúcar, que era a criação de gado. Então essa terrinha, né, que era chamada de Sesmaria, era doada pelo governo. Tá aqui, gente, já é no capítulo seguinte, que é o capítulo 14, né, que é o principal negócio da colônia. Então tá aqui, o que é a Sesmaria? Olha aqui a Sesmaria. Os donatários das capitanias hereditárias distribuíam aos colonos Sesmarias, lotes de terras que deveriam ser explorados economicamente por eles. Então, se tivesse ouro, metia a chibata lá, extraindo ouro, a prata, sei lá, mas claro que eles não encontraram, né, nesse momento. No primeiro momento eles tinham uma dificuldade enorme para poder encontrar esse ouro e não valia a pena o investimento nesse momento. O que valia a pena o investimento era uma coisa que já estava certo, já estava certo o mercado consumidor lá pela Europa, lá pela África, que era a plantação da cana-de-açúcar, e foi feito isso, né? A criação de gado também para produção de carne, tanto no consumo na Europa como no consumo interno aqui, porque eles iam para cá e precisavam comer carne, né? E tinha muitos produtores de açúcar que não criavam gado e precisava de carne também, e consumia a carne do gado que era criado aqui. Então as Sesmarias tinham essa função, né? Que era criar gado, plantar cana-de-açúcar e várias outras coisas. A outra coisa aqui, gente, que eu queria que você soubesse o que era: em todas as etapas da produção do açúcar havia a presença maciça de escravos, mas também tinha os homens livres, né? E as tarefas especializadas, que era, por exemplo, existia esses caras aqui, ó, mais na frente aqui, existia esses caras aqui, gente, eles eram livres, certo? Eles sabiam fazer diversas coisas. Eles eram os feitores. O feitor do eito, né? O eito era um pedaço de chão ali que o escravo trabalhava com ele para plantar a cana-de-açúcar, plantar o café, o algodão, o que era a função do escravo, era plantar café, então ele plantava café ali, plantava açúcar, tinha que plantar açúcar ali, plantar cana-de-açúcar ali. No caso, o feitor, ele fazia tipo uma fiscalização, ele separava o eito, ele organizava, ele cuidava, certo? Do plantio e tal. E o feitor, ele determinava os momentos adequados para o cultivo, para a colheita, ele que sabia o momento certo, porque os escravos também sabiam, mas existia aquela questão de trabalhar por pressão, porque eles tinham um trabalho compulsório, eles eram escravos, gente, eles não eram remunerados por isso, né? 14 minutos de aula já, gente. Olha, o mestre de açúcar também era outro cara livre, certo? Ele garantia a qualidade do açúcar, né? Ele era que sabia o ponto ali do melaço, do açúcar, daquele melzinho para fazer rapadura, ele sabia tudo no ponto já, né? Então,
Outra coisa que eu quero que vocês saibam é isso daqui, gente, é muito importante. Os lavradores. Quem eram os lavradores? Eram os caras que tinham a terra, mas não tinham o engenho. Gente, o engenho não é só aquela roda lá de moer a cana de açúcar, certo? Moer a cana e de fazer o caldo. O engenho é um conjunto. O engenho é como se fosse uma fazenda. Por exemplo, você tem uma fazenda, a fazenda tem a plantação de capim, tem o gado, tem o cercado, tem o açude, tem a cacimba, tem o motor para puxar água, tem a casa grande, tem a casa dos moradores, certo? Então a fazenda é esse conjunto de coisas. O engenho também era um conjunto. O engenho era como se fosse uma fazenda. Só que além da fazenda, ele tinha a moenda, né? Que era o local. A moenda ela poderia ser movida a água, poderia ser movida a animal, poderia ser movida a escravos. Não tinha o motor a combustão nessa época. Então os lavradores eles não tinham essa parte da moenda. Eles tinham a casa grande, tinha a terra, mas não tinha feito investimento nessa parte das máquinas, dos maquinários, né? Outra parte aqui importante que você tem que saber, cara, essa parte aqui que fala de Quilombo de Palmares. Olha, gente, Quilombo de Palmares, isso é uma história muito interessante, viu? Depois você aprofunde isso. Quilombo de Palmares, dos Palmares, né? Era um local de refúgio dos escravos. Os escravos não aceitavam a escravidão, gente. O africano, ele veio para cá à força, trabalhava de forma compulsória, que é obrigado, né? Sem receber nada. Eles eram escravizados, punidos, humilhados, de todas as formas. Eles nunca aceitaram. Eles sempre resistiram à escravidão. E muitos locais de refúgio foram criados durante todos esses séculos, 300 anos, né? 3 séculos, mais de 3 séculos de escravidão aqui no Brasil. E eles escolhiam um lugar para poder se esconder, para poder fazer ali um localzinho para eles ficarem, que era chamado de quilombo. O quilombo mais famoso do Brasil foi o Quilombo de Palmares, né? Aqui esse cantinho aqui tem dizendo a sua localização, quantos escravos chegaram lá, o tipo de gente que tinha por lá, né? Homens livres, homens ex-escravos, negros ex-escravos, homens brancos que nunca tinham sido escravos, né? E assim por diante. Sabendo que aqui em Pacajus também tem um quilombo, né? Um remanescente quilombo que é ali do distrito da Base, né? Na vila chamada Base aqui, né? Um povoado que tem ali aqui em Pacaju chamado Base. É aqui quem vai pela BR-120, a BR-116, né? Do lado da Malva, aquela fábrica de roupas, né? Têxtil. Você pega ali à esquerda e sobe. 15 minutinhos você tá lá na base. Já são 17 minutos de aula, gente. O tráfico negreiro, falando aqui dos navios. O nome dos navios que traziam os escravos eram navios tumbeiros, gente. Nós temos outro ponto aqui, gente, que você deve estudar, deve saber, né? Que é a importância da criação de gado, né? O consumo de carne bovina, a criação de a plantação de outras plantas. Por exemplo, o tabaco já era utilizado pelos escravos, pelos índios aqui no Brasil, né? O algodão também já era utilizado, eles já faziam algumas roupas, algumas coisas de algodão, né? Então você deve saber dessas coisinhas aí, certo? Essa coisinha da brecha camponesa aqui era um pedacinho de terra que o fazendeiro, o dono dos escravos, dava para os escravos plantar dia de domingo. E aí eles plantavam alguma coisa para complementar ali o seu alimento. Plantava ali um milho, plantava uma batata, uma cenoura, uma melancia, um pezinho de tomate, né? Para colocar ali naquele feijão, porque eles comiam praticamente só o feijão, né? Durante todo o dia de trabalho, que o seu dia de trabalho dos escravos começava às 4 da manhã. Em muitas fazendas esse dia se prolongava até às 10 da noite. Então isso era muito, muito humilhante, né? Mas graças a Deus a abolição aconteceu, os escravos são livres hoje, né? Graças à abolição, a única coisa ruim que ficou foi as raízes do preconceito, que a gente luta para que isso deixe de existir no nosso país. A gente pede a Deus que os alunos nossos de hoje eles tenham a consciência de que no Brasil existiu uma escravidão e que, apesar de ter existido, não significa que o homem ele tem o direito de dominar. Um homem tem direito de dominar o outro por causa da cor, por causa da raça. Ninguém tem esse direito, né? Todo mundo tem o direito de ser livre, certo? De expressar a sua opinião, de expressar a sua religião, de expressar os seus costumes, de preservar os seus costumes, né, gente? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui, gente. Esse vídeo, só lembrando, é para o 7º ano, certo? Muito obrigado, gente. Valeu. Se inscreva no canal,
dê um likezinho aí para ajudar o canal a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Essa revisão vai ser para a aula da segunda, para a prova da segunda-feira. Valeu, tchau.